Mateus capítulo 21, versículo 18, no começo da Bíblia. Não, no meio da Bíblia, é o Novo Testamento. Vamos orar enquanto você procura, amantíssimo Deus e eterno Pai. Mais uma vez eu te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas e meus erros, Senhor. E ó Deus, que o Senhor venha para abençoar a Tua palavra, porque é atrás dela que nós temos que vir para a igreja, Senhor. Então, ó Pai, que o Senhor venha abençoar essa palavra que não é minha, é Tua. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Versículo 18 diz assim: E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou-se imediatamente. Versículo 21. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Versículo de número 22. E tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Versículo 43 agora. Versículo 43. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu os seus frutos. Podem sentar. O texto que a gente lê começa com Jesus olhando uma figueira. E aí a Bíblia fala que a figueira, ela estava toda florida, ela estava cheia de folhas, muitas folhas. Estudos teológicos, dizem que nessa ocasião que Jesus passou e olhou para a figueira e ela estava com as folhas, dizem os estudiosos que era uma época que não era a época de dar figo, estava próximo da época, mas não era a época ainda de figo, ou seja, era natural que a figueira não tivesse figo. Por quê? Porque fruta só nasce no tempo da fruta. Então não era essa época, E eu também não vou entrar na questão teológica, que esse ato que Jesus, foi por causa da ingratidão, era uma representação, uma parábola. Jesus estava demonstrando toda a sua ira, de uma religião vã. Então, eu não vou entrar nesse detalhe porque não é isso que eu quero falar. Eu quero falar da atitude de Jesus olhar para uma figueira fora do tempo de figo e amaldiçoar essa figueira a ponto dela secar. Eu quero começar falando sobre isso. Por quê? Porque Jesus amaldiçoou uma figueira que não estava nem em tempo de dar fruto. A primeira coisa que eu tenho que entender é uma coisa: Jesus chamou a todos a dar frutos. Então aquela figueira, ela está representando eu e você. Essa figueira está representando a nós. E aí, quando Jesus olha para nós, Ele não quer saber o tempo, Ele não quer saber a hora, Ele não quer saber o momento. Ele olhou para nós, nós temos que estar frutificando. Nós temos que estar dando frutos. E o que é dar fruto? Eu dou fruto quando eu oro, eu dou fruto quando eu leio a palavra, eu dou fruto quando eu vou para a igreja, eu dou fruto quando eu busco a Deus,
Eu dou fruto quando eu largo o pecado. Eu dou fruto quando dou as costas para as coisas erradas. Eu dou fruto de muitas maneiras. E Jesus, quando olha para mim, Ele quer olhar em mim frutos. Porque no versículo 43, Ele fala: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Que dê o seu, por quê? Porque Jesus, Ele está olhando para nós em todo momento, e está vendo qual é o fruto que nós estamos dando. E aí, o texto continua, e mais abaixo, Jesus vira para os discípulos, e os discípulos olhou assim e falou assim: caramba, como é que Ele conseguiu fazer isso? Caramba, como é que Ele conseguiu essa situação? Como é que Ele conseguiu essa proeza? Como é que Ele conseguiu isso? E nós temos que entender. Sabe por quê, irmão? Porque o que Deus quer é que nós venhamos receber. É isso que Deus quer. O que Deus espera de nós é que nós recebamos da parte dele. Como falei aqui agora antes, na hora do ofertório, Deus espera que nós venhamos a receber. Deus espera que nós consigamos, receber da parte dele aquilo que ele tem para nós. E é muito bom. Mas eu tenho que entender algumas coisas nesse caminho, nesse trilhar. Sabe por quê? Porque entender as coisas de Deus é complicado. Eu costumo falar que se a gente for tentar entender Deus, a gente fica maluco. Por quê? Porque Deus não foi feito para ser entendido. Ele foi feito para ser aceito. Então nós não temos como entender. Nós temos que aceitar o agir de Deus, como foi segunda-feira, verdade? O Pedro estava muito ruim. Eu acho que ele deve ter até vomitado, não foi? Deu água para ele, não foi, Rose? Ela tinha dado remédio, só aumentava a temperatura. E quando nós oramos no Pedro, eu falei para o pai dele, falei assim: olha só, continua olhando aí, vamos ver. Muito antes do final do culto, o Pedro já estava elétrico, a febre cessada, e ele chegou até a comer biscoito, porque ele estava botando nada na barriga. Agora, como é que eu vou entender o agir de Deus? Porque, irmão, a Bíblia fala que Deus tem multiformes maneiras de trabalhar. Presta atenção, eu já falei isso aqui no outro dia. A Bíblia fala que Jesus, ele chega para curar um cego, ele cospe na terra. Só que é o seguinte, não era uma terra limpa, não era uma terra tratada, era uma terra do chão onde pessoas passavam. Ou seja, Jesus, ele cospe no chão sujo. Ele cospe no chão sujo, a verdade é essa. E a Bíblia fala que ele faz lodo com cuspe e terra do chão. E a Bíblia fala que ele vai lá no olho do cego e bota aquela lama que ele fez no olho do cego para curar o cego. A primeira pergunta que eu faço é: Jesus precisava fazer isso para curar o cego? Ele não precisava fazer isso para curar o cego. Por que ele fez? Eu não estou aqui para entender porque ele fez. O que eu estou aqui é para entender que ele fez e deu resultado. Ele curou o cego. Naamã, ele chega mesmo para poder ser curado da lepra, ele chega com uma expectativa. Porque é assim que nós chegamos com expectativa diante de Deus, dele fazer o que a gente quer, do jeito que a gente acha, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente quer, e aí Deus vai lá, rasga tudo isso e faz do jeito dele.
Aí Naamã chega perto lá para falar com o profeta não vai nem receber Naamã. O profeta manda recado e fala assim: olha, manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã fica possesso, porque o rio de onde Naamã vem é muito mais limpo do que o rio, porque o rio era barrento, muito mais limpo. Então ele falou: poxa, peraí, Abana e Farfá, onde eu moro, são rios límpidos, são rios cristalinos, eu vou ter que me jogar nessa água suja? E ele não ia se jogar, até que o centurião dele vira para ele e fala assim: ô Naamã, chefe, só me lê a mão não? Se ele te pedisse coisa muito difícil, tu não fazia? Aí Naamã vira e fala assim: não, mas eu estou esperando que ele ia levantar a mão, ele ia clamar a Deus, ia falar assim: Senhor, que Naamã seja curado agora. Bem, e o que acontecesse. Só que não foi dessa forma que ele foi curado. Ele teve que dar os 7 mergulhos no rio barrento. E sabe o que é interessante? Que a cura só veio no 7º mergulho. Por isso que eu estou falando que eu tenho que entender como é que eu vou receber o que eu estou buscando de Jesus. Porque, como nós lemos aqui, a Bíblia fala que se eu acreditar, coisas ainda maiores do que ele, nós faríamos. Está escrito, coisas maiores do que eles fariam. Ou seja, a Bíblia está falando que eu poderia estar cuspindo no chão, fazendo lodo e botando na vista. Agora, se eu faço isso aqui hoje em dia, meu irmão, vai dar um reboliço, vai me chamar de porco, imundo, seu sujo. E é verdade, ia acontecer isso. Ia acontecer isso. Só que Jesus fez. Uma vez eu pregando sobre esse texto, vocês devem se lembrar que eu até falei, eu imagino quem não era cego, que estava vendo, falando assim um pouco assim: rapaz, ele cuspiu mesmo. Caramba, ele cuspiu naquela terra ali. E olha lá, ele está fazendo lodo, ele está fazendo barrinho com a terra. Olha lá, caramba, ele vai botar o cuspe dele com areia. Irmão, o cuspe era de Jesus, mas era cuspe. O cuspe era santo, mas era um cuspe. Vamos combinar? Era um cuspe. Era um cuspe com areia suja. Talvez alguém fale assim: ó, se o cego estivesse enxergando, ele não ia deixar acontecer um negócio desse não. Mas o fato é que o que Jesus fez deu resultado. E sabe, e contra fatos não há argumento. A Bíblia fala que Deus tem, como eu falei, multiformes maneiras de trabalhar e agir. E aí, como é que eu vou me posicionar para receber? Como é que eu vou me posicionar? A Bíblia vai falar que Jesus chegou na terra dele. Tu imagina, tu chega na tua terra natal, vamos supor que tu tem poder, não poderes espirituais, vamos supor que você tem poder financeiro. Tu chega na tua terra natal, se tu faz o bem para todo mundo e tudo quanto é lugar, quando tu chegar na tua terra natal, tu vai querer fazer o quê? O bem. Muito mais. A terra que tu nasceu. Eu vejo jogadores aí, onde eles nasceram, às vezes comunidade, fazer projeto social, ajudar, né? Às vezes, outro dia, um tempo atrás, eu vi aquele, esqueci o nome dele, escurinho, que é cantor, né? E ele na comunidade Morel, Neguinho Morel, ele na comunidade dele, ele dando presente, Natal fazendo, acontecendo. Tem pessoas que gostam, que tem prazer em fazer bem, onde eles foram criados. Onde eles foram criados. A Bíblia fala que Jesus chegou na terra dele. Chegou Jesus, talvez com expectativa de fazer muita coisa, porque Jesus fez muita coisa. Aí o que acontece? Jesus chega na terra dele, a Bíblia vai relatar que Jesus não pôde fazer muitos milagres. Sabe por quê? Por causa dos questionamentos. Sabe qual é o problema? Um chega para o outro e fala assim: vem cá, aquele ali é filho de Maria? Mas
esse aí não é o tal de Jesus? Então, esse cara aí não é aquele que é filho de José o carpinteiro? Os irmãos dele é fulano, ciclano e beltrano. Irmão, quando eu começo a questionar, as coisas de Deus e agir de Deus, eu começo a perder. Eu começo a deixar de receber. Por quê? Porque Deus tem a maneira dele de trabalhar. E a maneira dele de trabalhar não é a maneira que eu acho, não é a maneira que eu penso. Naamã, se ele ficasse no achismo dele, ele ia estar leproso até hoje. Se Naamã se nega a dar os 7 mergulhozinhos na água, ele ia estar leproso até hoje. Ele não ia ter conseguido nada até hoje. Ele ia morrer na lepra dele. Sabe por quê? Porque foi questionar a maneira que ele queria que o profeta agisse. E o profeta agiu guiado por Deus. Ou tu acha que o profeta fez da cabeça e falou assim, dá lá 7 mergulhos? É lógico que Deus estimulou aquilo a ele. A Bíblia fala que os lenços de Paulo curavam. A Bíblia fala que a sombra de Pedro curava. E eu vou falar o quê? Eu vou dizer o quê? Eu vou achar o quê? Eu preciso entender que Deus, Ele quer agir na nossa vida quando a gente acredita que Ele age. Mas não que Ele age do jeito que eu quero. Que Ele age do jeito que Ele quer. É do jeito que Ele quer. Se eu creio nisso, eu começo a ver. Se eu creio nisso, eu começo a receber. E coisas grandes. Porque a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia. Nós trazemos água para poder orar. Nós trazemos. A diferença do erro é se eu cobrasse para orar essas águas. Porque a Bíblia me ensina que eu tenho que dar de graça, porque de graça eu recebo. Dia 15 agora eu vou pegar uma vigília. Eu não cobro nem gasolina para ir em lugar nenhum. Eu tenho que dar de graça o que de graça eu recebo. Então aqui a gente ora. Traz a água quem quer. Mas quem trouxe a água, pelo menos o pessoal aqui da igreja, todos eles viram coisa grande acontecer. E curas fortes aconteceram. E milagres grandes aconteceram. Gente que estava morta em cima da cama voltou à vida. Ou é mentira minha? Do teu tio? Gente estava com dor no joelho e passou a dor. É mentira minha? Olha. Cachorro que estava morrendo do vizinho macumbeiro. Arroz subiu no muro, jogou a água em cima do cachorro. O cachorro está gordo e vivo até hoje. E o macumbeiro aceitou Jesus. Aleluia. Coisas grandes acontecem. E aí eu vou duvidar do agir de Deus? Eu vou numa sexta-feira, eu tenho ido numa igreja, lá em Magé, perto do Alisson, numa missionária, que é a mulher de Deus. Quando João esteve praticamente morto, ela me abraçou. Uma grande mulher de Deus, nunca me viu, e fui lá através do Vanildo, e lá ela me tratou e cuidou da gente. Eu vou lá. Aí nós levamos uma amiga nossa da Eliane. Está passando um problema gravíssimo, seríssimo, familiar. Nós levamos ela lá. Chega lá, ela dá um copinho de café assim, com uma água, com um pouquinho de óleo ungido dentro. A pessoa bebe. Nessa brincadeira, muita gente é curada, muita gente vomita. O Alisson levou um casal de estado dele, a mulher deu um trabalho do caramba lá dentro, não deu. Porque hoje também tem outro lado. Hoje nós estamos com medo de enfrentar o diabo, tá? Porque os cultos de libertação não libertam ninguém. E nós temos que entender e conhecer quem é o nosso inimigo. Porque nós temos inimigo. E é bíblico. A obrigação do crente a obrigação da igreja é pregar o evangelho, curar enfermo e libertar dos demônios.
Jesus não deixou ninguém demoniado por onde ele passou. Por quê? O demônio dentro da pessoa está matando, roubando, destruindo. Se a pessoa vai se libertar ou não, não é problema nosso. Nós temos que buscar e nós temos que lutar contra o inferno. Porque essa é a nossa luta. A nossa luta é contra carne e sangue. A Bíblia fala. Mas contra a principal e potestade dominador desse mundo. E hoje em dia as igrejas estão se acovardando. Estão se acovardando nessa luta. Porque existe uma luta. E a igreja, ela tem que ter posicionamento como tinha lá no passado, onde os demônios eles tinham que bater em retirada. E nós fomos lá. Eu tenho ido lá. E você ganha uma aguinha. E você bebe. E depois você é orado de uma outra forma lá. Às vezes ela olha assim, o demônio pega, não tem nada a ver. Fala assim, o demônio está ali, bum, pegou ali. Aí a moça que também não conhece muito, já há muitos anos fora da igreja, falou assim, vem cá, por que dessa água? Aí depois dentro do carro falou assim, não, porque eu fui na igreja, a igreja é muito boazinha, sabe e tal, só que ela dava uma rosa branca, orada e não sei o que. Aí eu perguntei, mas elas venderam essa rosa branca para você? Não, deram uma rosa branca e tal, para gente levar para casa e tal. Eu falei, meu irmão, olha só, sabe o que acontece? Para de ficar questionando as coisas de Deus. Perguntei ele, foi para ele, para com isso, faz isso não. Tu não quer receber? Tu não quer de Deus? Eu estava contando essa história para ela da Bíblia. Eu falei assim, cara, Jesus fez lodo com cuspe e terra, não botou no olho do cego. Eu perguntei para ela, tu acha que Jesus precisava fazer disso para curar alguém? Não. Pois é, mas fez. Então, recebe, bebe com fé, pega a rosa e leva para casa. Senhor, é só um simbolismo. Não estou botando, não estou fazendo, como é que se diz, idolatria, não é isso não. Deus sempre fez isso, né? Deus sempre teve essa atitude, teve essa atitude, não é verdade? Só que o que acontece, nós estamos muito, essa é a minha preocupação. Essa é a minha preocupação, porque nós estamos muito reativos às coisas de Deus. Por quê? Porque nós estamos propensos a esperar que Deus faça da minha forma que eu penso que é certo fazer. Da minha forma, nem que eu penso que é certo para ver, mas da forma que eu gostaria que Ele fizesse. Né? Hoje em dia nós oramos a Deus e falamos assim, olha só, eu quero abrir, sei lá, eu quero abrir um pet shop, mas eu quero um pet shop assim, assado, eu queria que fosse no mês tal, porque né, perto do Natal e tal, não sei o que, blá, blá. A pessoa já vai pedindo, falando do jeito que ela quer, no dia que ela quer, na hora que ela quer, na maneira que ela quer. A gente está se colocando num posicionamento perigoso perante Deus. Por quê? Porque Deus está aqui para agir, como curou Pedro, como curou outras pessoas, como agiu na vida das pessoas, como abençoou também. Deus, Ele está querendo fazer milagre nas vidas. É claro que Ele está querendo fazer milagre. Ele declara isso. Ele tem prazer em milagre. Agora, como é que Ele chega na terra dele e não faz milagre quase nenhum? A culpa é dele? Claro que não. A culpa é das pessoas que começaram a questionar quem era Ele. Esse que é o problema. A Bíblia fala que Jesus, Ele fez um milagre de uma mulher, que Ele vira para uma mulher e fala assim, ó, não é certo dar o pão, jogar para as migalhas, jogar a migalha do cachorrinho. Aí a mulher vira para Jesus e fala assim, Jesus, mas é da migalha dos cachorrinhos que os cachorros vivem. Acabou, irmão. Sabe qual é o nome disso? Atitude. Atitude certa que vai gerar um milagre. Jesus viu e falou assim, minha filha, depois de sair, vai embora. Já está feito, a filha está curada, está de pé. Depois dessa resposta que me deu, porque Jesus foi grosseiro com ela. Eu já preguei sobre isso aqui também. Ela podia falar assim, pô, Jesus me chamou de cadela. Esse aí é o que faz milagre, esse é o poderoso, esse é o que está todo mundo falando, pô, ele me chamou de cachorro. Mas não, ela foi lá embaixo, ela desceu mais ainda um pouquinho, e ela vira e fala assim, olha,
é da migalha que cai da mesa que os cachorrinhos sobrevivem. Jesus olha para ela e fala assim: minha filha, já foi, não preciso falar mais nada. E aí a gente às vezes cansa de pedir, a gente às vezes fica lá estressado de pedir, a gente às vezes fica cansado de pedir e não recebe. Por quê? Porque eu não estou sabendo me posicionar para receber aquilo que Deus está querendo me dar. Quando o João estava internado, que os médicos falaram que não tinha mais vida para ele, que era morte, que não tinha mais solução, que era esperar ele morrer, fazendo de tudo para a gente não operar ele, e a gente botando o peito para operar ele, e o médico tratando a gente como maluco, falou assim: gente, eu vou levar esse garoto para operar, ele vai morrer na minha cirurgia. Foram 12 horas de cirurgia na cabeça, ele vai morrer, não tem jeito, a situação dele não tem jeito. E a irmã missionária falou: sabe por quê, pastor? Ele não vai operar porque tem que vomitar sangue ainda. Tem que alguém vomitar sangue para poder, que o sangue está nele lá. Depois, no hospital, ele vomitou sangue, mas botou tanto sangue, mas foi depois, que ninguém nem soube até hoje porque ele botou aquele sangue. Mas aí ela pegou um rapaz lá, um cara lá, e falou assim: você que já falou que você vai botar o sangue do João para fora. Chamou o cara para frente. Irmão, eu olhei assim e falei: rapaz, o cara está bonzinho de saúde, o cara não está dando uma tossida, o cara não está passando mal com a danada, você vai vomitar. Ela começa a orar, começa a orar, começa a orar, bota a mão na barriga do cara, começa a orar, o cara começa a tossir, e daqui a pouco o cara não bota sangue para fora. O cara... Aí depois eu fui falar com ele, falei assim: rapaz, tu tá com uma hemorragia, tem algum problema de saúde, estômago, sei lá, tem algum problema aí? Ele falou: não, eu não entendi nada porque esse sangue veio para aí, veio sair. Eu não entendi nada. Eu falei: rapaz, coisa linda é a gente ver o agir de Deus, irmão. Coisa linda é a gente ver o trabalhar de Deus. Agora, se eu coloco o questionamento: por que você tem que vomitar? Por que Deus não pode ir lá e repreender esse vômito de sangue na hora e não acontecer nada disso? Por quê? Não é Deus? Se ele quer livrar meu filho de botar sangue para fora, por que ele já não faz isso agora? Por que ele tem que fazer alguém vomitar aqui para depois acontecer lá? Se eu faço isso, já perdi minha bênção. Se eu faço isso, eu já perdi meu milagre. Mas não, eu estava ali como um pai desesperado, e a Eliane lá internada com ele. Qual era a minha função? Buscar. Eu estava igual um maluco. Eu fui para Seropédica com o Vanildo, fomos morar lá em Seropédica no monte. No dia que ele botar uma bolsa de colostomia nele, ia mandar ele embora para casa. Ou seja, se manda ele para casa, irmão, não ia operar nunca ele. Mas ele estava doido para botar essa bolsa, que ele queria ir embora, coitado. Chegamos no monte, o Vanildo começou a orar, e falou assim: não vai botar essa bolsa, Senhor. Ninguém vai tocar no João. Ele só vai sair de lá operado. Não vai botar essa bolsa. Eu mandei mensagem lá no monte para ele: Eliane, estamos com um problema. O Vanildo está orando contra. O João quer que ele saia. A gente até queria que ele saísse. Falei: o Vanildo está orando contra. Aí ele falou assim: está marcado, Jorge, ele vai botar a bolsa amanhã. Mas se Deus não quiser, ele não bota, mas está marcado. Se ele está orando, vamos esperar. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Nada. Não botaram a bolsa e não botaram em momento nenhum. E ele não usou bolsa em momento nenhum. Eu tenho e eu preciso que você entenda qual é o posicionamento que você tem que ter para você receber de Deus um milagre. Porque a Bíblia que nós acabamos de ler aqui diz que tudo é tudo, abrange tudo. Se Deus fala assim: muitas coisas, ou se Deus fala assim: algumas coisas, não, Deus fala tudo é tudo. O que pedir na oração, crendo, recebereis. Só que tem um pequeno detalhe. Nos versículos de cima fala sobre os frutos. E os frutos vão ditar se eu recebo ou não. Os frutos vão ditar, porque no versículo 43 que nós lemos, diz que: portanto, eu vos digo que o reino de Deus
vos será tirado e será dada a uma nação que deu seus frutos. Ou seja, senão Deus tira de mim para dar para outra. É isso que está falando aqui. E o que acontece? Deus não quer isso. Deus quer que eu receba. Deus quer que você receba. Mas aí meu irmão, é olhar os frutos. Olhar os frutos. Porque Jesus olha para aquela figueira, não era tempo de figo. Como eu falei aqui, na teologia a gente aprende que não era a época de dar figo, estava próximo de dar figo, mas não era tempo da figueira dar figo. Mas Deus, essa história é contada para poder entender que o Senhor está usando uma parábola, uma metáfora, para você entender e eu entender que nós somos uma figueira. E não tem essa de tempo de dar fruto. Ele quer fruto de nós a todo tempo. E aí Ele quer que eu entenda e você entenda que eu preciso ir para a igreja, que eu preciso orar, que eu preciso ler Bíblia, que eu preciso buscar. Ele quer que eu e você entenda que eu preciso saber qual é o posicionamento. Ana, a Bíblia fala que Ana, ela queria muito um filho. Só que aconteceu que Ana não estava no posicionamento de receber. Sabe por quê? Porque Ana estava preocupada em ficar batendo boca com a rival. Ana estava preocupada em ficar discutindo com a rival dela, Penina. A Penina catucava e Ana ia para a briga. Tanto que Ana vira para o marido e fala assim: ó, dá-me filho senão morro. Inclusive virou uma letra da Fernanda Brum, que ela também não podia ter filho, acabou tendo, ela fez esse louvor. Ana vira e fala assim: dá-me filho senão morro. Aí o marido dela vira para ela e fala: vem cá, eu sou Deus para fazer isso? Porque Ana estava atribulada e perturbada, porque Penina estava atribulando ela, setando ela, estava fazendo com que ela não conseguisse focar de maneira que ela recebesse. A Bíblia fala que Ana subia com seu esposo Eucana todo ano para a igreja, subia todo ano. Aí eu pergunto, ela era pisada, ela era humilhada, ela era perseguida, tu acha que ela ia para a igreja? Ela não orava não? É claro que ela orava. Você está indo para a igreja? Tudo que ela queria um filho. Você acha que ela não chegava na igreja e não orava? Não pediu filho? É claro que ela pediu filho. É claro que ela orava. Só ela recebia? Não estava na posição. Até o dia que ela subiu de forma diferente. Ela subiu de forma que era o tudo ou nada. Ou ela recebia ou ela recebia. Ela subiu dessa forma. E ela se jogou lá e começou a chorar, a derramar. Começou que o sacerdote veio falar assim: está bêbada, minha filha? Ela: não, Senhor, minha alma está angustiada, eu quero um filho. O homem de Deus foi lá, profetizou na vida dela, e ela teve o filho. E não teve qualquer filho, ela teve só o Samuel. E depois de Samuel ela teve mais filhos. Quando é que Ana recebeu? Quando Ana subiu diferente, irmão. Porque eu posso estar na igreja, eu posso frequentar culto, eu posso isso, eu posso aquilo outro. Mas o que acontece é que se eu tiver nos questionamentos, se eu tiver nos meus posicionamentos, se eu estiver limitando o agir de Deus, ou se eu quiser moldar o agir de Deus, eu vou ficar para trás, irmão. Porque aquilo que eu acho certo, Deus rasga e faz de outra forma. É assim o tempo todo na Bíblia. Deus prometeu uma terra prometida que manda leite e mel. Tira o povo do deserto. 40 anos peregrinando no deserto. Quando chega lá na terra prometida, o que eles pensaram? Está tudo bonito, está tudo capinado, está tudo plantação toda bonita, está tudo direitinho, é só entrar e descansar. Que nada. Ainda tem que brigar e lutar para conquistar a terra, está cheio de gigantes dentro. Aí vai 12 espias. Como é que aconteceu? 10
voltaram reclamando e questionando por que estava daquele jeito. Só 2 entraram na terra prometida, sabe por quê? Josué e Caleb, porque eles viram com outra visão. Ué, tá ruim a peça, tá cheio de gigante lá mesmo, a terra tá cheia de armamento pesado, mas olha só, se Deus falou que é nosso, é nosso. Nós estamos cansados para burro, nós estamos sem força, mas se Deus falou que é nossa, é nossa. Sabe o que aconteceu? Os 10 ficaram de fora. A Bíblia fala que só entrou Josué e Caleb. Você tem que entender isso, porque a gente tem expectativa de Deus fazer de uma forma, e quando eu me decepciono com a forma que Deus age, ou quando eu questiono a forma que Deus age, eu estou deixando de receber de Deus. Eu estou deixando de receber de Deus. A única coisa questionável com alguma coisa de forma a que Deus trabalhe é com relação a ser cobrado, a dinheiro, porque isso aí já é fora da Bíblia, isso aí já está fora da Bíblia. Deus nunca cobrou um centavo de ninguém para fazer nada, né? Então o erro está, cobrou, está errado. Agora não cobrou, a maneira que Deus está agindo, que Deus está usando, e aí eu vou questionar os milagres que Deus está fazendo, os milagres que Deus está trabalhando. É simples. O Pedro foi orar daqui segunda-feira. Eu não orei no Pedro, Deus mandou eu orar na Rose. Eu falei o que para o Robson? Eu não falei, Robson, chama a Rose, eu vou orar nela. Quando eu orei nela, a macumba que foi para o Pedro veio para ela. E aí Deus me dava no estômago dela. E aí eu falei para o Satanás, falei assim, o que você botou no estômago dele? Ele falou assim, ele comeu um negócio que eu dei hoje. Aí o Robson virou e falou assim, ele foi numa festinha hoje. Ali o diabo perdeu e o garoto ficou curado. Se eu não oro, se eu não expulso o demônio, talvez o diabo tinha botado Pedro até internado, porque era isso que ele queria. Entenda que Deus quer abençoar. Só que você tem que entender que não é da tua forma, não é do teu jeito, da maneira que você quer. Porque se eu for pensar dessa forma, eu vou me rebelar com o próprio Deus. Porque é inaceitável, se a gente não aceita outras formas de agir, nós nunca vamos aceitar Jesus fazer lodo com cuspe e com terra de chão sujo. Se você for se aprofundar na teologia, a Bíblia fala que a terra que Jesus fez lodo é uma terra que era altamente trafegável. Muita gente passava por ali, até animais. Aí eu não vou falar que podia ter fezes, eu não vou nem me alongar nessa aí, urina, eu não vou nem me alongar nessa aí não. No pior das hipóteses, pé sujo passou ali. No pior das hipóteses. Se eu não acredito em muitas coisas que Deus tem feito por aí e agido por aí, eu não vou poder acreditar em Jesus, irmão. É hipocrisia minha. Eu falo assim, não, mas Jesus não, Jesus não. A Bíblia fala que eu tenho que ser imitador dele. Paulo vira e fala assim, seja meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu tenho que ser imitador de Jesus. E ele garante que ainda obras maiores do que ele eu faria. Então, eu seria muito hipócrita eu desacreditar das várias maneiras que Deus tem agido e falar que acredito no lodo com cuspe. Eu tenho que entender isso nessa noite. Por quê? Porque Jesus quer abençoar. Jesus quer fazer milagre. E sabe o que acontece? Às vezes a Bíblia fala que a gente pede e não recebe, porque pede mal. Porque pede mal. Então, eu tenho que aprender a pedir para que eu consiga receber. Eu tenho que entender que eu tenho que frutificar. Eu tenho que entender que
Para eu receber, eu tenho que ter posicionamento. É isso que eu tenho que entender. Para quê? Para que as bênçãos de Deus, ela recaia sobre a minha vida. Que não seja mais um ano de luta, que não seja mais um ano de guerra, que não seja mais um ano de problema, que não seja mais um ano de dor, que não seja mais um ano de tristeza, mas que seja um ano que eu venha me posicionar para receber, que eu venha entender que Deus quer agir, e que eu possa falar para Deus, Senhor, a maneira que tu agir, eu estou aqui. A maneira que tu trabalhar, eu estou aqui, eu não quero. A maneira de trabalhar, eu estou aqui. Se tu quiser fazer lodo com cuspe e botar na minha vista, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui. Se tu quiser fazer lodo com cuspe e botar na minha ferida, na minha perna, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu tenho que aprender a me posicionar. Isso que eu tenho que aprender. Por quê? Porque 2023 tem que ser um ano, né? Tem que ser um ano diferente, tem que ser um ano da gente conseguir ir para frente. Foi como eu preguei aqui no outro dia. O povo, ele está mal acostumado. Por quê? Porque eles querem do jeito deles. Eles querem do jeito deles. E aí, quando não é do jeito deles, eles saem até da igreja, né? Vão para o mundo, voltam para o mundo. Quantas pessoas entram cheias de expectativa para a igreja, aceitam a Jesus, se batizam, daqui a pouco está lá de novo na porta do bar. E daqui a pouco está lá de novo, na boca de fumo. Por quê? Porque veio para a igreja, aceitou Jesus, mas não se posicionou para receber. A Bíblia fala que a fé sem obra é morta, irmão. A fé sem obra é morta. O que Jesus quer é que eu me lance de olho fechado, irmão. Que eu me jogue de olho fechado. Que eu creia que Ele está ali para me ajudar. E que eu creia que Ele está agindo para me abençoar. Espero que hoje você saia daqui diferente. Porque eu estou aqui para ver as pessoas de pé. Eu estou aqui para ver as pessoas abençoadas. Só para isso que eu estou aqui. Senão eu tinha fechado e ido embora para minha casa. Estou aqui para isso. Aí por isso que a gente age muitas das vezes com dureza. Por isso que quando pessoas são cobradas para largar a fornicação, sai da igreja. Quando as pessoas são cobradas para largar a amante, sai da igreja. Acontece várias situações dentro da igreja, né? E quando você cobra, geralmente a pessoa corre. Por quê? Porque elas querem do jeito delas. E aí não vai ser do jeito delas. Não adianta ela continuar na igreja fumando cigarro em casa. Se ela não entender isso, não adianta, ela não está se posicionando. Não adianta ela estar na igreja e chegar em casa, abrir aquela cerveja. Não adianta. Não vai resolver o problema dela. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar mais de tanto bater e não acontecer nada, que ela vai porta fora. Aí vai voltar para aquela lama que muitas vezes saiu. Mas que conosco seja diferente. Que nós possamos começar a nos posicionar. Que nós possamos começar a frutificar de verdade, para que a gente possa começar a receber de Deus. Amém. Se coloque de pé que eu vou orar.